O tão esperado e aguardado atirador finlandês Simo Häyhä finalmente lutou no Ragnarok. E com isso, obviamente, teríamos a sua estreia no famigerado Quem Venceria, esse quadro épico de duelos até a morte onde guerreiros e deuses se enfrentam para decidir quem é o mais forte. E hoje teremos um confronto não só destinado, como muito teorizado, pois os dois lutadores de hoje são como o frio e o calor. De um lado da arena, o homem com o olhar mais frio, aquele que sozinho com um rifle sem mira defendeu a sua pátria e impediu o avanço comunista. O herói da Finlândia estreia sua killstreak no Quem Venceria com um objetivo: matar um deus. O melhor e mais forte sniper da humanidade, conhecido como a Morte Branca, Simo Häyhä. E para enfrentar o frio da morte, teremos o homem que brilha como o sol. Com uma personalidade escaldante e uma beleza ainda mais quente, esse homem domina e é mestre de diversas artes: boxe, música, poesia, medicina, o que as mãos desse belo deus não podem dominar. Essa figura divina está aqui hoje para derreter o frio da humanidade e mostrar que beleza é força. Para enfrentar a Morte Branca, temos ele, Phoebo Apollo. O confronto de hoje é o tão destinado e teorizado duelo de atiradores. De um lado, o sniper mais forte da humanidade e do outro, o deus do arco e flecha que a mira nunca erra. Um duelo de longa distância que vai surpreender muitos. Por isso, se você também curte confrontos como esse, não se esquece de dar o seu like, se inscrever para apoiar o canal na nova jornada pelos 8.000 inscritos. Seria incrível se a gente conseguisse bater essa meta antes do ano acabar. Então, se você gosta desses vídeos do Quem Venceria, por favor, se inscreve, porque dá um trabalhão fazer eles. Então, em troca, né, se inscreve e compartilha com os seus amigos para eles se inscreverem também. Assim o canal cresce e vocês continuam recebendo vídeos muito legais como esse que você tá vendo. Antes de a gente analisar de fato o combate, eu tenho que explicar as nuances, né, dessa batalha, mais especificamente a arena onde ela vai se passar. Como muitos teorizavam, a luta de Simo contra Loki se passou numa enorme arena simulando uma floresta finlandesa, mas não a pedido do Simo e sim a pedido do Loki. Ou seja, como o mangá deixa evidente nas entrelinhas, a arena do Round 11 não foi uma vontade do Simo, não foi ele quem pediu. Ele estava disposto a ir lutar contra qualquer que fosse o seu oponente em uma arena normal do Ragnarok. Quem teve a iniciativa de pedir a arena da floresta foi o Loki, não foi o Simo. Então sim, a batalha desse Quem Venceria entre Simo e Apollo se passará numa arena padrão, não na arena de neve do Round 11, o que vai gerar debates ainda mais interessantes. Por isso fica ligado e se ajeita na cadeira aí, porque esse confronto é sem dúvidas um dos mais complicados do quadro. Vocês vão ver conforme o vídeo for rolando, então sem mais enrolação, vamos direto para o ponto de força. Sem dúvidas, esse não será um confronto de força física, afinal temos aqui dois atiradores. Apesar disso, Apollo não é somente um atirador, mas um lutador marcial por completo, né? Seus feitos de força física, ainda assim, mesmo nesse sentido, são bem escassos. Basicamente, Apollo tem como único feito de força física bruta mesmo ele segurar o Phalanx Encus do Leônidas parcialmente. Nada realmente impressionante, mas ainda é um feito. Já o Simo carece ainda mais disso, afinal ele sim é um atirador total. Então seu único feito mesmo seria do máximo ele ter uma força de agarro boa o suficiente para não largar o seu rifle mesmo sendo ejetado para trás pelo seu próprio tiro, né? No caso o Lemminkainen, que foi o tiro que acabou matando o clone do Loki. Por isso, quem abre esse confronto é o Apollo, que leva o ponto de força física. Potência de ataque. Como em quase todos os vídeos, esse ponto de potência de ataque é extremamente importante. Como um lutador de boxe, Apollo tem socos bastante fortes, capazes de dar danos em Leônidas, especialmente seu soco de luz que ele faz após prender os humanos em seus fios. Porém, o seu melhor e mais absurdo feito é o com o Argyrotoxus, um golpe que foi capaz de superar o golpe mais forte do Leônidas e ainda de quebra destruir o Aletheia Esparta, o escudo declarado como o escudo mais forte da humanidade, ou seja, um tesouro sagrado de alto nível. Já o Simo também tem um feito de destruir um tesouro sagrado, o seu já citado Lemminkainen destruiu a parede de Skuld, um também tesouro sagrado defensivo do Loki, além de todos os seus tiros também demonstrarem ter uma capacidade letal absurda. Porém aqui, o cara que tem que levar esse ponto pra mim é bem óbvio. Vale lembrar que quem leva os pontos de potência de ataque aqui no quadro é sempre quem tem o golpe mais forte, que no caso aqui é o Apollo, já que o seu feito de destruir um tesouro sagrado, notadamente elogiado como bom em defesa, é melhor do que de destruir a parede de Skuld do Loki, que tem 0 citações ou feitos relevantes. Porém, vale deixar o asterisco aqui que o Simo é muito mais letal que o Apollo. Enquanto o Apollo tem um único golpe que é mais forte, o Simo tem os seus tiros, que no geral tem uma ameaça de morte bem maior. Ou seja, acabam sendo mais fortes, né? Pelo menos muito mais fortes do que os socos normais do Apollo. Mas independente disso, o Apollo novamente leva o ponto e abre um 2-0 para cima do Simo. Capacidade destrutiva.
Novamente, outro stat não muito disputado entre esses dois, Apollo tem como feitos de capacidade destrutiva somente rasgar o chão da arena do round 9 com seus fios de luz. Já o Simo, argumentavelmente, tem ainda menos, já que destruir propriamente dito, ele só destrói o Loki e os seus clones. Como aqui ambos Apollo e Simo têm baixíssimos feitos nesse aspecto, meu desempate vai para a área de efeito dos personagens, ou seja, o Simo vai levar esse ponto por causa do seu tiro dispersado, o Ilmatar, que não é propriamente um golpe destrutivo, né, não chega a destruir nada, mas tem uma área de alcance absurda que varre parte considerável do exército do Loki. Então com isso, o ponto de capacidade destrutiva vai pro Simo, que estreia a sua participação no quadro finalmente. Velocidade de ataque. Agora preste atenção que esse talvez seja o ponto mais importante de todo o confronto. Simo Raiha é um verdadeiro enigma nesses stats, então vamos analisá-lo com calma. Como alguns podem se lembrar, o primeiro tiro de Simo, né, o já citado Ilmatar, é descrito como tendo o dobro da velocidade do som, uma velocidade bem abaixo de diversos golpes do mangá. Porém o mangá também diz que o Minlik, o tiro que acerta o clone de Hércules que o Loki estava vestido, tem uma velocidade divina, sendo tão rápido que o Loki não teve a mínima chance de reagir a ele. Além disso, o tiro final de Simo, ou o Konvansara, também acerta o Loki antes mesmo que ele possa reagir. Então o Simo tem dois tiros bastante velozes e que vão ser de altíssimo problema para o Apollo. Já o Apollo, no geral, não demonstrou uma altíssima velocidade de ataque. Ele chega sim a sobrepujar o Leonidas algumas vezes, mas nada equiparado aos tiros do Simo. O que de fato o Apollo tem de absurdo em velocidade de ataque é o seu Epikairos, né? O declarado ataque mais rápido dos céus e na velocidade da luz, e portanto com uma citação muito melhor do que ser de velocidade divina. Por isso guardem bem esse ponto, pois ele é muito importante para os dois lados do confronto, e enquanto a gente não chega na análise da batalha em si, o Apollo novamente leva o ponto de velocidade de ataque. Velocidade de reação. Essa é uma bastante complicada e também muito importante. O Apollo tem como principais feitos desviar de alguns golpes mais casuais do Leônidas e também do Phalanx Nemesis dele, um dos golpes mais fortes do Espartano, e a queima-roupa que ele desvia, chegando no ponto morto do golpe para não tomar nenhum dano. Já o Simo tem outro problema com números, já que o Simo reage ao avanço do Loki vestido de Hércules em 0.5 segundos, algo que novamente não chega a ser muito impressionante aqui no aspecto de número, mas que no feito mesmo é bastante impressionante. Isso porque o Simo é tão absurdo em reação que ele basicamente não permite que o Loki avance nele. O Loki é obrigado a fazer um plano se disfarçando de um clone morto, pois sem o seu disfarce o Simo mataria sem qualquer chance de contra-ataque. Ou seja, apesar do número 0.5 ser bem baixo, o Simo tem um altíssimo feito de velocidade. Claro que o Loki não é um dos personagens mais rápidos do verso, né? Mas a reação absurda do Simo, sendo capaz de se virar, mirar e atirar extremamente rápido para não dar nem brecha pro seu inimigo, é realmente muito impressionante. E justamente por isso que Simo Raiha vai levar ao ponto de velocidade de reação, outro ponto importantíssimo no combate. Velocidade de movimento. Se nos últimos dois pontos tivemos algum debate longo, aqui esse debate não existe, pois Simo Raiha não tem muitos feitos nessa área. Na realidade ele é um personagem bem curioso nesse aspecto, pois ele troca de lugar na arena extremamente rápido, antes mesmo que o Loki, o Heimdall ou outros da arquibancada pudessem o acompanhar. Mas esse momento tem um contexto, o Simo não tá só correndo, na realidade ele tá se camuflando e propositalmente não deixando pegadas na neve. Aqui o que o Simo faz não é uma questão, né, não é um feito de velocidade, mas sim um hacks de furtividade, no qual falarei mais pra frente, então por isso o Simo não tem feitos na área de velocidade de movimento. Quanto ao Apollo, ele não só tem o seu Argyrotoxus, né, onde ele se lança em uma disparada veloz, como principalmente tem uma velocidade de movimento alto o suficiente para ser capaz de suprimir o Leônidas com seu footstep de boxe, que envolve o humano de porrada. Por isso o Apollo novamente leva o ponto de velocidade de movimento, deixando o Simo novamente para trás no combate. Durabilidade. Essa não é uma área de qualidade para nenhum dos dois lutadores, na realidade são dois personagens extremamente fracos aqui, o que pode também ser um fator decisivo para o confronto. O Apollo é ferido por qualquer golpe do Leônidas e o Simo basicamente só sofre um golpe, que é o ataque final do Loki nele. Ele também tem os ferimentos do seu Pacto do Deus da Morte, né? Mas isso não é um feito de durabilidade, como eu irei comentar mais à frente. Aqui o critério de desempate vai ser bem simples, vai levar ao ponto aquele que sofreu golpes mais fortes, pois sofrê-los e não morrer também é um aspecto de durabilidade, então o Apollo novamente vai estar levando esse ponto. Resistência. Lembrando que resistência é o quanto que você pode sofrer danos e continuar lutando, e aqui existe uma discussão muito forte quanto ao Simo. Obviamente o ataque final do Loki que corta parte do seu rosto é um ferimento justo de análise, né? O problema aqui são os seus rebotes do uso do Pacto do Deus da Morte, onde Simo sacrifica o seu órgão em troca de tiro poderoso.
A questão delicada aqui é se perder esses órgãos é ou não um feito de resistência. Afinal, o Simo não perde eles propriamente dito no sentido de tomar um ataque, né? É uma habilidade que transforma os órgãos em uma bala. Claro, ele sente a dor, né? Como a gente bem sabe, a gente vê ele cuspindo sangue, né? Mas não dá pra comparar perder o fígado com, sei lá, ter o peito rasgado, ou um braço arrancado, ou até mesmo ter o pé cortado. Todos esses ferimentos são mais guturais, né? Enquanto os de Simo são mais focados em dor do que de fato em matá-lo, né? Em serem ferimentos letais. Enquanto isso, o Apollo tem o bom feito de continuar lutando mesmo após receber o Phalanx Nemesis do Leônidas em cheio, um golpe extremamente poderoso que assustou até mesmo os Zeus, e também de ainda ter forças para usar um último ataque mesmo após ter parte do seu braço rasgado pela sua flecha de luz. Por isso, mesmo com o asterístico dos feitos do Simo, o Apollo ainda vai levar esse ponto, aumentando a distância entre os dois e deixando o duelo um tanto preocupante para quem torce para a humanidade. Estamina. Simo é um lutador de longo alcance que pouco é forçado em sua estamina, então seu único feito é o fato do mangá dizer que o Simo não dormia em paz, então ele teve uma noite ruim de sono durante a guerra, ele provavelmente acabou dormindo pouco, mas isso convenhamos aqui que é bastante relevante. Quanto ao Apollo, ele não chega a ser nenhum top tier nesse set também, mas pelo menos ele tem feitos envolvendo treinar bastante, né, como ele treina muito, e claro, cair na porrada com o Leônidas por pelo menos 9 minutos. Então o ponto de estamina também vai pro Apollo. Tolerância à dor. Nesse aqui o Apollo tá bastante ferrado, já que basicamente os danos que ele toma notavelmente o machucam mais. Ele sequer consegue se levantar de primeira vez quando ele toma o Phalanx Nemesis. E após a sua flecha acertar o seu braço, ele também tá com uma carinha bastante incomodada. Já o Simo é totalmente o contrário, né? O seu pacto do Deus da Morte literalmente retira um órgão do corpo dele. E mesmo assim, o Simo nem demonstra reação, algo que assusta até mesmo Buda, alguém que deveria ter uma mente limpa, né? A Brunhilde chega a dizer que dentre toda a humanidade deuses, Simo seria o único capaz de disparar essas balas, ou seja, teoricamente o Simo é o único capaz de aguentar a dor que elas exigem no pacto. É claro, você poderia argumentar que o Simo ser o único que aguenta é mais uma alusão, né, ao fato de ele sentir dor a cada tiro dado em uma pessoa, ou seja, é uma metáfora, né, para ele tomar a dor de matar alguém, do que literalmente, né, a Brunhilde está dizendo que o Simo é top 1 em tolerância à dor, mas nada impede que ele seja o top 1 e que essa mensagem seja uma metáfora também, né. De qualquer forma, top 1 ou não top 1, o Simo é absurdamente incrível nesse aspecto de tolerância à dor e vai levar o ponto para cima do Apollo, diminuindo a distância do confronto. Inteligência. Honestamente, Simo fala tão pouco e lutou por tão pouco tempo que eu não consegui achar nenhum feito de inteligência pra ele. Obviamente que ele não é nenhum estúpido, né? Ele lutou numa guerra, é um cara experiente, mas de feitos mesmo talvez seja só um adestrador de cães, a única coisa que a gente pode realmente tirar dele. Já o Apollo é o deus da medicina, deus da poesia, deus da música, né? E tudo isso é alcançado por puro esforço e treino. Então, obviamente, ele estudou muito, leu muito, né? Sabe muito e também vai levar esse ponto muito fácil. Então, novamente, ponto para o Apollo. Inteligência de batalha. Essa é extremamente difícil, pois ambos são guerreiros experientes e espertos. Apollo é o deus do boxe, então treino não é o que falta pra ele, e demonstrou ser bastante habilidoso em combate, usando seus fios de várias maneiras diferentes para criar armas, se defender e até prender o seu adversário. Além do seu golpe final, também tem essa pitada de criatividade com ele se ejetando como um projétil. Já o Simo também demonstrou alguns feitos de inteligência de batalha, especialmente na reta final, onde ele foi capaz de identificar que o corvo do Loki não era natural da Finlândia, e ficou de olho nele na espera de algum esquema do Deus das Trapaças. Mas assim, no geral, o Simo meio que não tem tantos feitos brutos assim. Ele de fato é esperto o suficiente pra, sei lá, atirar de maneira dispersada no exército do Loki, anulando boa parte dele, mas ao mesmo tempo, a grande virada de chave dele na luta, que foi perceber que o Loki não havia morrido, não é um feito de inteligência de batalha, é uma percepção extrasensorial. Não é algo que o Simo planejou ou calculou propriamente dito. Então assim, no geral mesmo, apesar de ser bem equilibrado e nenhum dos dois terem feitos brutos realmente significantes, ficando apenas para feitos menores, né, no estilo de luta e técnica, quem tem um feito de identificação que acabou sendo decisivo pro confronto é o Simo, que claro, é um feito condicional de uma característica exclusiva dele, que é conhecer a floresta finlandesa, né? Nenhum outro boneco do mangá vai saber mais da floresta finlandesa do que o Simo, mas ainda assim é um feito de identificação e de reconhecimento, então o Simo leva o ponto de inteligência de batalha. Hacks, um confronto de atiradores com habilidades que vai muito além de apenas atirar. Esse é o Quem Venceria de hoje, do qual vamos começar com as habilidades do Deus do Sol, Apollo.
Como deus do boxe, Apollo tem artes marciais no seu currículo, sendo um exímio e habilidoso lutador de boxe, e também tem maestria em armas, nesse caso sendo extremamente versátil no uso de diversas delas, como escudos, luvas e muito mais, além de, claro, ter maestria em armas de tiro, mais especificamente no seu arco e flecha, sendo ele também o deus do arco, e com uma habilidade tão grande que basicamente detém controle total de onde vai atirar. Porém, o Apollo não é só um lutador habilidoso, ele também tem manipulação de luz, manipulação de fios e criação de armas, graças ao seu tesouro sagrado, os fios de Ártemis, que permitem que Apollo crie diversas armas como um escudo, uma lira, o seu arco e até mesmo luvas de boxe, sendo uma das armas mais versáteis de todo o mangá. Além disso, o Apollo tem empoderamento e amplificação de estatísticas graças à sua forma, o Sol da Meia-Noite, onde o Apollo fica mais forte ainda após querer cumprir as expectativas dos outros sobre si. Com essas habilidades todas, o Apollo pode usar o seu outboxing para atacar, prender os seus oponentes com os fios ou puxar o seu arco por meio da luz lunar de Ártemis, criando flechas de luz para disparar por seu arco, sendo assim uma técnica de spam absurda, considerado como a técnica mais rápida dos céus, o Apollo Epikairos, dando ao Apollo também o Hax de Danmaku, que basicamente é um personagem que é capaz de lançar vários projéteis de uma vez só, que é exatamente o caso do Apollo nessa técnica. Como deu pra ver, o Apollo é um lutador extremamente versátil e poderoso, sendo um lutador muito bom de perto, de longe e tendo hacks poderosos e ofensivos, mas o Simo Raihan não fica pra trás, então vamos dar uma olhada nos seus hacks também. Como um atirador de elite, Simo Raihan demonstrou em seu combate uma capacidade absurda de se camuflar no ambiente de neve que lutou, tendo assim maestria em furtividade e camuflagem, onde ele basicamente obriga o Loki a sacrificar os seus clones para achá-lo e nem mesmo a plateia conseguiu vê-lo, né? Claro que por ser o maior sniper da humanidade, né, o Simo também tem o hacks de maestria em armas de tiro, tendo a precisão canônica de 100% de tiros acertados, até mesmo em balas que se dispersam por metros e metros durante a arena. Tendo como grande mote do seu personagem a dor que ele sente ao matar alguém, o Simo também tem percepção extrasensorial. Por meio dessa dor, Simo consegue identificar se matou ou não matou o seu alvo, como Jack explica no final da luta dele. Porém, não é nenhuma dessas a habilidade principal de Simo Raihan, e sim os seus tiros especiais, onde graças ao seu pacto do Deus da Morte, Simo pode transformar um de seus órgãos em uma bala, recebendo os hacks de manipulação biológica, transmutação e outorga de poder, justamente por conseguir transformar o seu órgão em um tesouro sagrado capaz de ferir um deus. Durante a sua luta com o Loki, Simo demonstrou basicamente 4 grandes técnicas, a primeira sendo sua técnica dispersada que limpou parte do exército do Loki, o Ilmatar, uma chuva de balas com um grande alcance que inclusive também dá ao Simo o hacks de Danmaku. Além de ele matar, Simo tem o Lanminkainen, uma técnica focada em potência de ataque, sendo tão forte que lança o Simo para longe e ainda destrói a parede de escudo de Loki e mata o próprio Loki. Ele também tem o Mienlik, um tiro dito como tendo a velocidade divina em seu ataque, e também o Ukonvansara, o ataque final do Simo na rodada, no Loki, né, que matou o Loki e foi capaz de matar ele antes mesmo que o Loki reagisse a esse tiro. Com tudo isso, dá pra ver que Simo e Apollo são bastante fortes em seus hacks, com Apollo tendo foco em sua versatilidade, enquanto Simo tem foco no seu poder de fogo, o que permite basicamente com que ambos tenham o seu estilo de luta específico. Se formos comparar os hacks de ambos Apollo e Simo, veremos que todos eles dão aos dois uma variedade de técnicas muito diferentes e versáteis. Simo tem os tiros de área de efeito e o Apollo também tem, apesar de menores que o Simo. O Simo tem golpes de alta potência de ataque e o Apollo também tem, graças aos seus hacks, e até maior do que o Simo. O Simo tem golpe de alta velocidade e o Apollo também tem, além de ter o bônus de amplificar suas estatísticas durante a rodada ao entrar num modo ainda mais forte. Ou seja, como dá pra ver nessa rápida análise que eu fiz, o Apollo tem basicamente tudo que o Simo também tem no aspecto de técnicas, né, do que os seus hacks dão a ele no sentido ali das cartas que ele tem no baralho, mas sem ter a desvantagem de ter que sacrificar um órgão ou ter um limite de usos, que nem o Simo tem, com basicamente podendo usar no máximo, né, 5 técnicas vindas do Pacto do Deus da Morte. Então sim, para surpresa de alguns, o Apollo novamente leva o ponto de hacks, deixando a distância enorme, mas isso não significa que o combate vai ser fácil, pois iremos então para o derradeiro ponto do matchup.
E com isso, finalmente chegamos na hora da verdade, onde os dois melhores atiradores, o da humanidade e o dos deuses, vão se enfrentar nessa indomável e 100% precisa arena do Ragnarok para decidir não só quem é o melhor atirador, como também quem é o mais forte. Como disse no começo do vídeo, essa batalha vai se passar numa arena normal, ou seja, com Apollo e Simo cara a cara, frente a frente, onde após o início da rodada, Simo levantaria o rifle, miraria em Apollo e atiraria. Apollo entra exaltante e exuberante como sempre, vendo o atirador segurar o seu rifle e mirar nele. O Pacto da Morte é ativado e Simo usa o seu Mien-Lick, o golpe de velocidade divina que cruza a arena e acerta diretamente na cabeça do Apollo, que sem reação cai morto ali mesmo, dando a vitória para a humanidade e para o sniper mais forte da história, a Morte Branca, Simo Häyhä. Apollo versus Simo Häyhä, movimento decisivo, Mien-Lick, vencedor, Simo. Tá, vamos explicar o que cacetes aconteceu aqui e por que sim a luta entre os dois aconteceria dessa forma. Então sentem-se e se preparem para os argumentos. Como dito no ponto de velocidade de ataque, Simo tem o seu Mien-Lick, um golpe dito ter a velocidade divina. Alguns devem estar se perguntando por que o Simo está usando esse golpe e não o seu golpe inicial na luta com o Loki, o Ilmatar. E a resposta é simples, contra o Loki o Simo usou seu Ilmatar em resposta a uma situação onde ele precisava de alta área de efeito e alto poder de fogo para lidar com o exército do deus. Mas aqui contra o Apollo ele precisa de precisão e velocidade, afinal ele está somente a alguns metros de distância do Apollo, e vimos no combate que quando o Simo está em um combate de média distância contra o seu oponente, ele usa o Mien-Lick e não o Ilmatar. Dizer que o Simo começaria especificamente com o Ilmatar contra qualquer oponente seria equivalente a dizer, por exemplo, que o Hércules vai usar as aves de estímpolo dele, que é o sexto trabalho, né, do seu êxodo Hercúleo, né, que é aquela lufada de vento que ele usa contra o Jack, contra também qualquer oponente, só porque ele usou para counterar as facas que o Jack usou. Nem todo oponente vai forçar o Hércules a usar especificamente esse trabalho das aves de estímpolo como o Jack fez, assim como nem todo oponente vai exigir que o Simo use o Ilmatar de primeira como o Loki fez. Ok, o Simo usaria o Mien-Lick. Agora, por que o Apollo tomaria um headshot direto? Aqui está o cerne da discussão e todo o ponto central do combate, que reside na confusa velocidade de ataque e de reação do Simo Häyhä. Vemos durante o round 11 que basicamente todos os tiros do Simo são extremamente velozes e difíceis de se lidar. A única bala que o Loki consegue acompanhar e reagir é o Lemminkainen, um tiro que não é focado em velocidade e sim em poder de fogo, e também estava muito distante do Loki, coisa que aqui evidentemente não estaria, o Simo está apenas a alguns metros do Apollo. Tô falando isso porque o mangá chega a dizer que um deus com instintos aguçados como Loki poderia ver a trajetória da bala do Simo, mas de novo, da técnica do Lemminkainen, um golpe mais lento e que estava muito mais distante. O mesmo Loki frente ao Mien-Lick não teve a mínima chance de reagir, pois sabia que o Simo era tão letal e absurdo que não teria como se aproximar da sua zona de alcance efetiva sem ser instantaneamente morto. E claro, Loki é um dos deuses mais fracos do elenco, mas no aspecto de velocidade de reação, ele não está muito distante do Apollo. O seu melhor feito de reagir ao Lemminkainen não é nada distante dos feitos do Apollo em velocidade de reação. Agora, analisando se está os feitos de reação do Apollo, né, qual que é o seu melhor e quais são eles, né? O seu melhor feito é desviar completamente do Phalanx Nemesis do Leônidas, chegando no ponto morto da sua técnica, onde ele não tomou nenhum dano. Esse é o melhor feito de reação do Apollo. É difícil fazer qualquer escala aqui de qual golpe é mais rápido, né? O Simo tem uma citação bem abrangente, que é a questão da velocidade divina, né? Enquanto o Leônidas tem um golpe que, convenhamos daqui, não tem muita denotação ou um feito muito grande de velocidade. Ou seja, no mínimo pode-se traçar um argumento muito grande para o Apollo já não ser capaz de reagir ao Mien-Lick do Simo. E levando em conta que sem reação o Apollo não consegue se defender também, colocando os braços na frente, por exemplo, ou até summonando seus filhos de Artemis, isso acaba só auxiliando ainda mais para o Simo matar quase que instantaneamente. Ainda mais porque o Apollo não pega seus filhos de Artemis de primeira. O Leônidas chega a atacá-lo com um Phalanx Enox e um Phalanx Enox pro Devo antes do Apollo pegar os seus filhos de Artemis e formar as vidas de Fuego para poder bater no Leônidas. Ou seja, a sua única opção factível aqui seria se o Apollo reduzisse o impacto do golpe do Simo com os seus filhos de Artemis, assim como ele fez com o golpe inicial do Leônidas no round 9, que é o Phalanx Enox, onde ele tomou apenas uma parte do dano daquele golpe. O problema é ele reagir ao Mien-Lick a tempo de desacelerar essa bala e também os seus fios não se romperem com ela, afinal não são fios extremamente resistentes, ainda mais se levar em consideração que ele ainda sofreu uma parte do dano do golpe do Leônidas, então ele ainda sofreria uma parte do dano do golpe do Simo, que nesse contexto aqui seria meio que um dano fatal, já que ele só iria conseguir desacelerar a bala, né, a bala ainda iria acertar a testa dele.
E muitos devem estar pensando que o Apollo poderia já entrar na arena com o seu arco e flecha, afinal toda a questão do personagem do Apollo é lutar na vantagem do oponente, ou seja, para enfrentar um atirador que nem Simo Hayha, ele lutaria nas condições do atirador, que seria com o seu arco. E ok, eu acho esse fator bastante argumentável e lógico, o problema é que, de novo, o Apollo não começa a luta com essa mentalidade. Se formos observar o seu combate com o Leônidas, vemos que o padrão de luta do Apollo é primeiro lutar com o seu estilo pugilista, para depois se forçar às expectativas dos outros. Não tem como ele seguir expectativas que não existem, as pessoas começam a ter expectativas sobre o Apollo após ele começar a lutar com o seu oponente. Então no começo da luta é bastante inviável que o Apollo já puxe o arco direto. Mas vamos supor que, sei lá, o Apollo consegue desviar de raspão, ou ele tava com os fios e conseguiu se proteger, né, desacelerou ali a bala, mudou ela de trajetória ou alguma coisa assim, enfim, vamos supor que ele sobreviveu e assim ele conseguiu puxar o seu arco e flecha de primeira logo depois desse tiro do Simo. Nesse caso, teríamos uma batalha de Simo com o seu rifle, usando novamente sua bala mais rápida, que seria aqui ou a Mianlik ou o Convansara, tanto faz, né, e o Apollo usaria o seu Apollo Epicairos, né, e aqui o vencedor seria o Apollo, já que como comentei no ponto de velocidade de ataque, o Apollo tem o golpe mais rápido, ele acertaria um tiro em Simo antes mesmo que ele pudesse puxar o gatilho. Ou seja, resumindo esse confronto, se o Simo tem uma velocidade de ataque maior que a reação do Apollo, o Simo ganha. Se o Apollo pegar o arco, a sua velocidade de ataque vai superar a do humano e, portanto, ele ganha. Em geral, é um combate bem simples e que, desculpa se vocês acabaram ficando decepcionados, mas é bem rápido também. O Simo é um personagem extremamente letal e muitos dos seus confrontos vão ser resumidos a isso aí mesmo, se o seu oponente vai sobreviver ou não ao seu primeiro tiro. Por isso não era bait, não era zoeira, o combate dos melhores atiradores está decidido com a vitória do maior sniper da humanidade, com o frio superando o sol, com Simo Hayha encontrando a sua inspiração com precisão de 100%. Apollo vs Simo Hayha, movimento decisivo, Mianlik, vencedor Simo Hayha. Pois é, peço desculpas a todos aí que estavam esperando um confronto hiper mega complexo e elaborado, mas infelizmente não são todos os confrontos estimados que vão ser cinema, né, como a gurizada da internet diz. Eu já falei muitas vezes no canal como o Simo é um personagem extremamente difícil de se analisar. Ele tem muitas menções de sua velocidade, né, o dobro da velocidade do som para a técnica de dispersão dele matar, 0.5 segundos para a reação dele para tirar o Mianlik, né, o que se levássemos em consideração mesmo, seria uma grande vitória para o Apollo de maneira muito fácil, que apesar de não ter, né, nenhuma escala factível de velocidade no sentido de número, o Apollo deveria ser mais rápido do que 0.5 segundos, que não é assim um número tão impressionante. Por isso que esses números do Simo são um outlier, né, um ponto fora da curva em tradução em português. Tô deixando o vídeo aí nos cards se você quiser uma elaboração melhor dessa questão do Simo e os outliers dele. Agora, ignorando esse fator, Simo é evidentemente muito forte. A sua característica como sniper o deixa extremamente letal. É um tiro direto, muito rápido e feito pra matar. Poucos seriam os personagens capazes de lidar com uma técnica dessas, e o Apollo acaba dando o azar de não ter recursos no começo da luta para lidar com elas. E como falei, mesmo se o Apollo puxasse o arco, aí seria uma vitória fácil para o Deus do Sol, que simplesmente mataria o Simo com a velocidade do seu tiro de luz. Até se fôssemos criar toda uma situação deles numa arena de neve, né, com ambos escondidos, seria também uma batalha bem sem graça, já que diferente do Simo, o Apollo não tem como se esconder com um arco gigante que brilha no meio da arena. Ou seja, Apollo vs Simo não aconteceu no mangá como esperávamos, e que bom, porque seria um confronto até que bem sem graça. Agora eu quero saber de você, o que você acha desse confronto de Apollo vs Simo Hayha? Acharam meio decepcionante ou tava mais ou menos do que vocês imaginavam de um duelo dos dois atiradores precisos e letais? E claro, né, não se esquece de compartilhar com seus amigos esse confronto, não só para mostrar para eles o quão forte é o estreante do quadro Simo Hayha, como também para apoiar o canal e mostrar que podemos ter mais quem vencerias nessa bodega, beleza? Como sempre, agradecimento aos boosters do servidor do Discord, aos membros General de Guerra, João VRK, Vitor Emanuel, Dark, Omni, Arthur Luiz, Alex Aidan, Kim-chan, Ariel e Saif, Imperadores Celestiais, Martin Ude e Nebula Mental, por apoiarem diretamente o canal. E meus agradecimentos a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.